Boa tarde a todos do Jornal do Ontem. Eu sou seu apresentador de hoje, Thales Rosa. Hoje voltamos aqui depois de um tempinho sem o nosso jornal e vamos aqui falar sobre um pouco mais da história do Brasil. Vamos contar um pouco sobre a Era de Vargas. Então, Rafael, você tá me ouvindo aí? Aí do Brasil, certo? É isso mesmo, Thales. Estamos aqui novamente no Brasil, no fim dos anos 1920, a Revolução de 1930, para falar um pouquinho da Era de Vargas e como ele entrou no poder. Na expulsão de Dom Pedro II, o Brasil passou por uma época de controle dos coronéis, política do café com leite, como já citei anteriormente no último programa, com seus votos abertos que destruíram o país pouco a pouco. Com a crise de 1929, o Brasil não tinha quem o governasse direito. O início da era democrática também é aqui. Getúlio Vargas entra no poder no governo provisório, como se não tivesse ninguém melhor para ficar no poder para comandar o país para a fama. E em 1930, entra no poder e passa 15 anos no mesmo poder como um dos ditadores mais inteligentes que já pisaram no mundo. As suas características da Constituição de 1934 foi, obviamente, criada por Getúlio Vargas e teve algumas inovações que se destacam das outras, como a criação do voto secreto, voto às mulheres, lei trabalhista, estudo público e autonomia dos sindicatos. É claro que por causa dessa Constituição, os trabalhadores ganharam um respeito e um carinho pelo velho do chapéu, que agradeceram quando ele ficou na presidência, que desde aí começou a criar base de seu próximo estágio de controle, chamado Estado Novo. Agradou todos os trabalhistas, latifundiários, militares, escolas e igreja. É isso, fico com você. Até depois. Provas de que a Terra é plana. Quando eu coloco meu pé no chão, ele fica reto, ele não fica curvado como se eu estivesse pisando em uma bola. Pessoal, é o seguinte, a esquerda está falando que hoje é aniversário da ditadura, né, 31 de março. É mentira, nunca existiu ditadura militar no Brasil. Pinga. Por que o senhor toma pinga, então? Pra curar o coronavírus. Voltamos após nossos comerciais. Então, estamos aqui novamente com o Rafael, para o Rafael falar um pouquinho dos movimentos políticos do governo constitucional. Rafael, como é que você tá aí? É isso mesmo, Thales. Agora a gente vai falar um dos principais movimentos políticos no período do governo constitucional, destacando, obviamente, a atuação do integralismo e da ANL. Os principais movimentos políticos no período do governo constitucional foram a polarização política, que foi a AIB versus a ANL. Lembrando que A e B são dos lados fascistas e a ANL do lado comunista. O Levante Intentona, comunista de 1934, o Plano Corrêa, foi um documento forjado por militares brasileiros com a intenção de instaurar a ditadura do Estado Novo em novembro de 1937. E o Levante Intentona, comunista de 1935, o Plano Corrêa. Foi um documento forjado por militares brasileiros com a intenção de instaurar a ditadura do Estado Novo em novembro de 1937. Então, Rafa, tô vendo aqui, acabou de chegar uma pergunta de um dos nossos assinantes. Estão perguntando aqui qual foi uma das primeiras ações assim restritivas do governo ditatorial do Vargas. A intentona comunista, realizada em 1935, foi o ponto principal para Vargas tomar o poder total no Brasil. Essa ameaça comunista, Vargas declarou que o Brasil estava em estado de sítio, fechando assim o Congresso. Criou o Plano Corrêa.
que era o plano para acabar com essa ameaça comunista, que era uma farsa. Nenhuma ameaça comunista ameaçava o governo na época. Mas com isso, Vargas conseguiu ter o poder absoluto no Brasil, criando o Estado Novo em 1937. E eu vou também analisar um pouquinho das ampliações dos direitos trabalhistas e a restrição das liberdades políticas como estratégias governamentais durante o Estado Novo. Com a ampliação dos direitos trabalhistas, Vargas garantia o povo ao seu lado e imediatamente impedia que houvesse revoltas, greves ou até mesmo uma revolução comunista, restringindo os direitos políticos. Ele impedia novas eleições e continuava mais tempo no poder. Muito bem, Rafael. Então, essa vai ser sua primeira entrevista? Ok? Então, agora o Rafael vai fazer uma das suas primeiras entrevistas com um italiano, o Marangoni. É isso, Rafael? É isso mesmo, Thales. Estamos aqui com o Marangoni. Olha só, um italiano que eu achei aqui na rua para nos contar um pouquinho mais sobre a ONU. E aí, quais são as características que você acha que tem na ONU? Primeiramente, o que você acha que é a ONU? Eu sou especialista na ONU. É uma organização das Nações Unidas que veio com o dilema de que qualquer país pode votar. Bom, existem 5 países que ficarão aqui paradinhos sem se mexer. Eles são a Rússia, a antiga União Soviética, os Estados Unidos, a China, Reino Unido e França, os 5 que venceram na Segunda Guerra Mundial. Desculpa, eu não escutei direito, só também para o povo de casa escutar melhor. E claro, os líderes dessas Nações Unidas se reúnem para tratar de negócios sérios, como a Guerra da Coreia. Que separou a Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Pergunta aqui dos nossos assinantes, deixa eu ver quem vai ser. Aqui. Por favor, me conte um pouco mais sobre a crise entre guerras. Manda bala, Rafael. É isso mesmo, minha gente. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando nós aqui de novo no Jornal do Ontem. Vamos começar com uma crise que abalou o mundo inteiro. A crise do entre guerras. Destacadamente, a ascensão e fortalecimento dos regimes nazifascistas. E, posterior, a ascensão da Segunda Guerra Mundial. O período de interguerras foi a crise pós-Segunda Guerra Mundial, um dos principais motivos pela criação do nazifascismo, originado na Itália e criado por Mussolini. Falando em nazifascismo, o nazifascismo ganhou muito poder pela Europa Ocidental, por ser um partido de extrema direita. E como na Europa Oriental foi criada a URSS, a União da República Socialista Soviética, o partido de extrema esquerda, que ganhou poder pelo mundo por ser o único país que não foi afetado pela crise de 1929. E como Hitler e Mussolini eram uma espécie de barreira, a Europa então preferiu que os nazifascistas ficassem no poder para ser como se fosse uma barreira do comunismo para não afetar mais o mundo inteiro. Claro, as principais vilões da Segunda Guerra Mundial foram aqueles que supostamente que saíram derrotados na Primeira Guerra Mundial. Foram eles: Alemanha, Itália e Japão. O seu eixo, que eles batizaram de eixo Roberto, como Rho de Roma, Itália, B de Berlim e To de Tóquio. Claro, os países que criaram essa aliança
foram esses que eu acabei de citar. E com isso deu um choque imenso no mundo, que foi muito medonho. E como Hitler e Mussolini eram uma espécie de barreira para o comunismo na época, a Europa preferiu então que os nazifascistas ficassem no poder, e isso deu um poder e um destaque maior para Mussolini e Hitler. E os principais vilões da Segunda Guerra Mundial foram aqueles que supostamente saíram prejudicados da Primeira Guerra Mundial, como Itália, Alemanha e Japão. Então eles formaram uma aliança, um eixo, e lá vem o macetinho, eixo Roberto. Ro de Roma, Itália, Ber de Berlim, Alemanha, To de Tóquio, Japão. É isso. E quando formou essa aliança, eles fizeram um avanço para a Polônia, que isso eclodiu na Segunda Guerra Mundial, a maior e mais avassaladora guerra que o mundo já viu. É isso, fico com você. Até depois. Rafael, volto com você aqui. Onde você tá agora? Você tá na Alemanha? Aonde você tá? É isso mesmo, Thales. Estamos aqui na Alemanha agora. Mais precisamente em Berlim, onde ele está do lado da construção do Muro de Berlim. Pegamos bem no encaixe que parou um pouquinho a obra para eles poderem dormir, mas vou explicar o porquê da construção desse muro. Bom, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, teve duas superpotências que acabaram não saindo prejudicados da Segunda Guerra Mundial contra os outros vencedores, que elas são a União Soviética e os Estados Unidos. E como isso foi uma guerra que está acontecendo até hoje, ninguém sabe ao certo quando que começou. Se foi em 1945 com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, se foi em 47 com a conferência do presidente dos Estados Unidos, Truman, ou em 49, que teve já as bombas atômicas, as super bombas atômicas da União Soviética. É um assunto muito delicado porque a Guerra Fria, sim, é uma guerra ideológica, popular, política, econômica, tudo o que você pode pensar. E o mundo é bipolar, onde que o mundo está sendo separado pelo Muro de Berlim por causa dessas duas superpotências. Agora vamos mudar nossa atenção para um outro país. A Revolução Chinesa e também a Revolução Cubana, mas ainda no contexto de Guerra Fria. Bom, primeiramente a Guerra Fria tem uma maneira mais fácil de explicar ela, como guerra improvável e paz impossível. Que isso seria o socialismo e o capitalismo em guerras, mas fazendo guerras não armadas e sim políticas pelo mundo, obviamente não sendo diretamente, mas já dando a entender, como a Revolução Chinesa, que a União Soviética deu total apoio ao PCC para tomar o poder na China, aumentando a zona de influência pelo mundo inteiro. E em Cuba sempre foi um país aliado dos Estados Unidos, desde o final de seu período colonial. Mas em 1959, Fidel Castro e Che Guevara deram um golpe no presidente Fulgêncio Batista e tomaram Cuba, um país aliado com a União Soviética. Os Estados Unidos então tentaram reagir e recolocar o antigo presidente no país, mas fracassaram. Agora Cuba era de fato um país socialista e a União Soviética expandiu mais uma vez o socialismo. Agora vou explicar o que a União Soviética fez para conter o capitalismo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética saiu vitoriosa, que meio que foi ela que venceu sozinha a Segunda Guerra Mundial. Mas enfim.
e já entrou em um contexto de Guerra Fria com os Estados Unidos, querendo expulsar o capitalismo americano do mundo e espalhar o socialismo. Com isso, algumas medidas foram muito bem formadas, como a criação do Pacto de Varsóvia, onde todos os países socialistas do grupo deveriam ajudar o outro, em caso de uma possível guerra. É isso. Fico com você. Até depois. Agora vamos mudar nossa atenção para o continente da África e da Ásia, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias saíram completamente enfraquecidas, quebradas economicamente. Elas também possuíam colônias na África e na Ásia, obviamente. Os países desses continentes nunca haviam tido êxito em rebelar-se contra a metrópole. Mas agora que elas estavam enfraquecidas, as colônias pegaram as armas da União Soviética, dos Estados Unidos, que estava só apoiando para tentar já dar um golpezinho ali para ela se tornar a colônia desses países, e conseguiram expulsar os colonizadores de suas terras, tomando os países independentes. Infelizmente estamos chegando ao fim de um outro programa. Com a Conferência de Bandung, o movimento de não alinhamento e a emergência do terceiro mundo ao contexto de Guerra Fria e de descolonização afroasiática, que eu me despeço de vocês. A Conferência de Bandung foi um movimento para a descolonização para a África, como se ela falasse para o primeiro mundo, que é os Estados Unidos, e para o segundo mundo, a União Soviética. Não precisamos de vocês para nada. Podemos fazer tudo o que vocês fizeram sozinhos. E bom, com esse discurso maravilhoso, foi criado o terceiro mundo, a África. E não sei se vocês sabiam, mas a Ásia, a Índia em si, foi o país que se conseguiu se afastar dos seus colonizadores pacificamente. Exatamente. Eles fizeram greves pacíficas com o líder deles falando: se eles atacarem, não ataquem de volta, só aceitem, porque isso vai acabar. E aconteceu que acabou. Ele não aceitou as armas que os Estados Unidos e a União Soviética estavam dando para eles, para poderem matar os seus colonizadores, para depois se tornarem uma colônia de Estados Unidos ou União Soviética, para ganharem mais poder político pelo mundo, e acabou não acontecendo. Na África foi parecida a situação. A África foi um movimento onde teve uma guerra contra os colonizadores, mas não aceitaram o poder total da União Soviética e dos Estados Unidos. Mas eles pegaram muitas armas deles, isso eu tenho certeza. É isso. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Foste herói em